Pinhal Maior e as câmaras que compõem esta associação, Nação, Vila de Rei, Provença Nova, Oleiros e Sertã, têm dinamizado este conjunto de sessões. Dizer-vos que, para além desta sessão que eles aqui vamos ter, já se iniciaram no nosso Conselho, em Abubeiro, algumas outras sessões dinamizadas pelo engenheiro João Paes, com a temática Nova Cultura Cívica Territorial. Irá percorrer todo o nosso Conselho, todas as nossas freguesias, para que, de uma forma franca e aberta, possa o engenheiro João Paes apresentar a sua perspectiva sobre o desenvolvimento territorial em todas as suas vertentes, mas mais do que isso, para que seja possível que as pessoas possam também elas, obviamente, questionar e também dar a sua perspectiva sobre aquilo que entendem que deve ser o desenvolvimento territorial das nossas terras e da sua terra, principalmente, nomeadamente, em termos agrícolas e em termos florestais. Também hoje, aquilo que aqui se pretende é discutir um pouco a questão da floresta, neste caso a floresta mediterrânea, para que o engenheiro António Ferreira possa dar a sua visão sobre esta matéria e para que todos nós aqui possamos também dar a nossa opinião sobre este assunto, que é cada vez mais premente e, infelizmente, no nosso Conselho, mais premente se torna. E acho que é importante que estes assuntos sejam discutidos sem tabus, sem estigmas, de preferência sem ideias pré-concebidas e onde, com muita facilidade, entramos em radicalismos que, penso que no final do dia, não aproveitam a ninguém. Tenho para mim, e penso com alguma razão, de que com a compatibilização de vários e diversos interesses, será seguramente melhor atingirmos os objetivos. E temos de perceber, em cada momento, a realidade socioeconómica de cada um dos territórios, as nossas aptidões e percebermos como é que vamos conseguir, de facto, potenciar todo este imenso território, no nosso caso concreto, 400 km quadrados, de um território que sofre dos problemas que todos os presentes sabem, de despovoamento, de desertificação, de incêndios recorrentes, de falta de massa crítica, de falta de investimento. E, portanto, acho que devemos ter a mente aberta para discutir tudo e todas as alternativas. É isso que a Câmara Municipal de Nação tem tentado fazer há uma série de anos a esta parte. Muito se tentou fazer, ou pelo menos influenciar o que pudesse ser feito, infelizmente, sem grandes frutos. E, portanto, estamos numa fase decisiva para podermos encetar aqui no município, obviamente com o apoio e a colaboração de todos, daí também a importância e a pertinência destas ações. Por fim, e para terminar, dizer-vos e dar-vos nota de um projeto que já está no terreno, de alguma forma, também dinamizado pela Pinhal Maior e pelos municípios, no caso concreto pelo município de Nação, tem a ver com o desenvolvimento da agricultura biológica no nosso concelho. Já aconteceram uma série de ações de difusão desta iniciativa um pouco por todo o concelho e a partir do mês de janeiro irá iniciar-se no Conselho de Nação ações de formação para esta área. E dizer-vos que no caso concreto de Nação é tão ou mais experimente, uma vez que no nosso concelho, no Centro de Negócios, no Ninho de Empresas, ficará instalada a sede, a base, digamos assim, desta iniciativa e deste projeto, onde iremos ter a central de embalamento, armazenamento e a linha de produção de todos os produtos da agricultura biológica destes 5 concelhos e, a partir daqui, eles poderem ser colocados no mercado. E, portanto, quem assistiu às ações que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos tempos no nosso concelho, penso que ficou entusiasmado com esta iniciativa e, portanto, permite-me também aqui fazer este apelo para que possam, aqueles que tiverem apetência, que tiverem interesse, que tiverem gosto, possam, junto de nós, junto a Pinhal Maior, obter informações e também aderir a este projeto e a esta iniciativa, que penso que é mais uma forma de tentarmos tirar partido do nosso território e daquilo que podemos e sabemos fazer. E, portanto, a todos vocês, uma vez mais, muito obrigado pela vossa
presença. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Augusto para dizer umas palavras e, posteriormente, penso para o Engenheiro António Ferreira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu gostava de deixar aqui, e pegando nas palavras do Sr. Presidente, que é o seguinte: há um projeto que me é muito caro, que é a questão da agricultura biológica, porque estou convencido que daqui a uns anos, nós, quando falamos na agricultura biológica, ela será a agricultura moderna e a agricultura convencional, e a outra será uma agricultura, digamos, marginal, porque, como hoje é explorado o nosso solo, ele não vai longe. Prevê-se que daqui a meia dúzia de anos, 60% ou 67% do nosso solo mundial que existe dedicado à agricultura tenha problemas de erosão e de fertilidade. Portanto, ou a gente vai alterar o nosso caminho, ou não vamos ter os objetivos, não vamos conseguir alcançá-los. E a gente já sabe que hoje em dia, quando a gente pratica a agricultura, eu sou agricultor biológico, porque acredito nisso e tenho os meus terrenos já certificados e acredito nisso. E por isso é que acho que é uma grande oportunidade que está a acontecer, que é de facto as pessoas se enverdarem por este modo de agricultura, porque tem duas vantagens. A primeira é um produto que já está vendido à partida. Portugal, só por curiosidade, produz só 47% dos hortícolas que consome, e na questão dos agrotransformados ainda pior. Andará à volta dos 87%, é tudo importado. Portanto, temos um campo à nossa frente, e é também um produto que economicamente é mais valorizado. Portanto, os preços são superiores. Claro que tem outros requisitos que a gente tem que ter, porque se a pessoa vai pagar mais para um produto, é porque pensa que a gente faz uma agricultura sustentável e estamos a preservá-lo para o planeta. Portanto, é a obrigação do agricultor biológico, não é aquela coisa que se diz, a agricultura biológica não usa químicos, não usa pesticidas. Isso não é nada. O agricultor biológico é aquele que se preocupa com o planeta e com o futuro das próximas gerações, e isso é que é um agricultor biológico. E, portanto, eu pedia também a quem queira aderir a este projeto que o faça, porque nós vamos coar tudo o que for produzido. Portanto, uma das causas e um dos motivos que nos diziam que as pessoas às vezes não queriam produzir porque não tinha quem comprasse, ou quando compra um preço injusto. Portanto, um dos princípios da agricultura biológica é precisamente o preço justo às coisas. Portanto, nós vamos assegurar todo o escoamento da produção biológica. Portanto, como o Sr. Presidente disse, a central de recolha ficará instalada ali na zona industrial, lá num espaço. Vão ser lá o embalamento, essas coisas todas, e nós vamos passar nas zonas a buscar os produtos para quem não queira vir trazer ali diretamente. Portanto, é uma oportunidade que se dá. Portanto, o sonho é fazer desta região uma região bio. Portanto, porque em termos turísticos também queríamos dar a vertente turística, e as pessoas, quando venham para aqui, tenham aqui uma zona diferente, que é a preocupação, de facto, da nossa preservação, até a própria espécie humana. Portanto, mais informações podem nos contactar a nós ou no GEMA, mas adiram a este projeto. Portanto, pelo menos têm a garantia que estão a colaborar. Eu tenho que interromper, e já estou a falar muito, porque entretanto chegou o Sr. Engenheiro e ele dar a palavra. E no fim, se por acaso alguém quiser trocar impressões sobre este projeto da agricultura biológica, estou disponível outro dia qualquer. Obrigado. E passando a palavra. Conforme pedido, vamos iniciar esta conversa. Portanto, o Engenheiro António Ferreira já tinha feito a apresentação. Agradecer, em nome da Câmara Municipal de Nação, que a Associação dá maior a sua presença para nos falar sobre este assunto, de particular importância para o país e, no caso concreto, do Conselho de Nação, é importante. Por favor. Sim, senhora. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Peço desculpa por este atraso. Tive de dar uma volta. Eu vivo em Cruz, até não é muito longe, mas tive que dar uma volta. Tive que ir a Lisboa e fui apanhado ali no meio
da chuva em Lisboa, e a chuva em Lisboa é sempre uma coisa pavorosa. Pronto, o que é que eu vos trago? Eu sou agricultor, tanto no Ribatejo, em Cruz, que é algures aqui assim. Trago aqui uma dúzia de slides só para acompanhar a conversa. Acho que não venho cá dizer nada de extraordinário, mas pronto, mas às vezes ter uma pessoa diferente a dizer se calhar as mesmas coisas é importante. Pus aqui estes dois mapas porquê? Porque supostamente isto é o interior. E o interior começa cada vez mais perto dos grandes centros. E quando falamos dos territórios do interior e dos territórios com mais problemas, muitas vezes eles não estão só cá encostados à fronteira, estão aqui até bem perto dos grandes centros. E vocês sentem isso e eu também sinto isso. Estamos a pouco mais de 1 hora de Lisboa e cada vez há menos gente a querer fixar-se nas nossas terras, cada vez menos há gente nova nas nossas terras, e eu acho que o que nós temos que conseguir, e isso é uma luta de todos, é criar aqui assim trabalho, emprego, coisas que nos puxem para aqui, que nos permitam viver com a qualidade que nós sabemos que podemos viver no nosso interior, sem ter que ir para fora e sem ver os nossos filhos a irem para fora, e os nossos netos. O que é que me pediram? Pediram que eu desse aqui uma ideia, falasse um bocadinho sobre duas culturas, ou duas espécies florestais, o sobreiro e o pinheiro manso, que não sendo muito aqui as vossas principais produções, podem ser de algum modo um complemento, uma diversificação de um caminho que foi acontecendo, em que o pinheiro bravo e o eucalipto tomaram as rédeas do território. Por razões várias, nós vamos mudar agora, elas já aconteceram, temos é que pensar no futuro, e se calhar o futuro é feito de pinheiros e de eucaliptos, de agricultura e de algumas espécies que não eram as principais aqui em algumas regiões e que podem vir também a ter o seu papel. Mas para tudo isso, o mais importante é que haja pessoas, e só há pessoas onde há alguma riqueza para distribuir. Portanto, onde há atividade económica, onde há um negócio, onde se fixam uns atrás dos outros. Portanto, e é isso que penso que nós temos que procurar, e muitas vezes tentam vender-nos umas ideias muito bonitas dos carvalhos e da natureza, mas se isso não der rendimento, não se pode ter cá pessoas, e depois as coisas acontecem como aconteceram no ano passado e há 2 anos. Eu uso muito o exemplo de maçã como exemplo nas minhas conversas. Eu faço algumas conversas destas, não muitas, às vezes mais do que eu gostaria, mas faço, e uso muito o exemplo de maçã como o sítio onde tudo foi bem feito e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Mas não houve vítimas, isso é uma verdade. Não houve vítimas, pessoas, e se calhar foi porque aqui tinha sido tudo bem feito e nos outros sítios nada tinha sido feito. Portanto, maçã é um bocadinho, está para os fogos como o Japão está para os terremotos. Portanto, está tudo feito, o que não quer dizer que se esteja imune a esse problema. Portanto, é um problema natural, portanto, e isso nós podemos ter tudo feito e a coisa vir e acontecer o que aconteceu. Bem, mas deixando com muita conversa e falando um bocadinho do que me pediram, foi pinhões e cortiça, só para quem está mais fora. O pinheiro manso é uma espécie que se adapta mais ou menos em todo lado, aquilo é que mais estevas, quase, cresce em todo sítio. Nos sítios dá mais espinhas e em alguns sítios dá melhores espinhas. Portanto, o pinheiro pode dar poucas espinhas ou pode dar muitas espinhas com poucos pinhões. Eu acho que aqui, nesta área, eventualmente não será o sítio ótimo para a produção de pinhas, porque isso requer mais condições de umidade e é mais próximo do mar, mas
Portanto, é uma geografia e um clima equivalente a muitas zonas do Ribatejo e do Alentejo, mais perto do Ribatejo, onde o pinheiro frutifica perfeitamente. Portanto, o pinheiro, como vocês sabem, dá pinhas, não é? Que é estas coisas, que demoram 4 anos a crescer na árvore. Portanto, as pinhas que nascem este ano só são colhidas daqui a 4 anos. Portanto, o que às vezes nós temos uma perspectiva de uma grande produção e depois, algures, por alguma razão, isso pode desaparecer. E depois, o que se vende, portanto, o que chega ao consumidor final é o pinhão. O pinhão, nós os comíamos cá tradicionalmente, em algumas épocas, na Páscoa, penso eu, no Natal, mas o grande mercado é o mercado da exportação para países que valorizam muito este tipo de produtos, que são os países árabes, as comunidades árabes na Alemanha, a Turquia, a Itália, para fazerem um molho que eles fazem, que é o pesto. Portanto, é um produto com muita procura e com valor acrescentado. Em termos da cultura propriamente dita, a grande vantagem que se assistiu nos últimos anos foi que apareceram máquinas de colheita. Portanto, os pinheiros podem ser, as pinhas podem ser apanhadas como um tipo de um vibrador da azeitona maior, não é? Mas é mecanizável, portanto, pode-se apanhar à mão, mas também é mecanizável. E houve uma coisa muito interessante que foi apurada uma técnica de enxertia que permite que hoje em dia, com meia dúzia de anos de vida, se consiga ter pinhas. Portanto, ao fim de 4, 5 anos é possível enxertar o pinheiro com agulhas adultas e passado 4 anos, porque as pinhas demoram 4 anos a produzir, a formarem-se, portanto, ao fim de 8 a 10 anos, nós conseguimos ter a primeira produção de pinhas, quando antigamente eram precisos 15 a 20 anos para a primeira produção. Em termos do preço de venda, os preços têm-se mantido ligeiramente crescentes. Tenho aqui os preços dos últimos 10 anos, sendo que o pinhão responde muito. Quando há muito pinhão, o preço geralmente baixa, e quando há pouco, o preço sobe. Portanto, não é como o eucalipto, que a madeira está sempre ao mesmo preço. Portanto, há 10 anos que não sobe. Portanto, responde a existir mais ou menos quantidade no mercado. O preço é do pinhão ou da pinha? Isto é preço da pinha. Preço da pinha. Depois vamos ver que, portanto, isto ali na minha região, a maior parte da quantidade é vendida diretamente à indústria ou através dos apanhadores, e há ali uma parte que é comida por intermediários. Portanto, a maior parte das pessoas já pesa, porque era muito normal vender-se, chamado vender na árvore, que via-se ali na propriedade quanto é que aquilo tinha de pinhas e vendia-se na árvore. Hoje em dia as pessoas já apanham, como isto já tem mais valor, apanham e pesam e vendem. O preço do pinhão está muito ligado a um mercado que existe em Espanha, porque isto sempre funcionou assim, que era as pinhas produziam-se em Portugal e na Espanha encostada a Portugal, mas depois eram maioritariamente transformadas no norte de Espanha e na Catalunha, e depois daí é que iam para a Itália e para a Turquia. E o mercado que é mais representativo do preço do pinhão é um mercado em Espanha, que é em Reus, que é ao pé de Barcelona, e há uma coisa engraçada que é a evolução do preço do pinhão. Isto é preço do pinhão, portanto, o pinhão neste momento está na casa, já subiu um bocadinho, está na casa dos 44 euros por quilo de pinhão descascado, chamado de miolo de pinhão, mas esta curva é muito semelhante, eu acho que tenho aqui um slide com isso, muito semelhante à curva do preço no campo. Portanto, nós, tendo uma ideia de como é que está o preço na Bolsa de Reus, tanto lá em Espanha, na zona da indústria, conseguimos ter mais ou menos uma ideia do que é que pode ser o preço no campo. Portanto, este ano os preços vão andar aqui na casa dos 75, 80 cêntimos por quilo de pinha. Ainda não há uma grande diferenciação entre pinhas de muito boa qualidade e pinhas de má qualidade.
vou retirar o que disse, não é boa qualidade e má qualidade, é com mais rendimento e com menos rendimento. Portanto, há pinhas que dão 4% de miolo de pinhão e há pinhas que dão 2% de miolo de pinhão. Portanto, isso é uma grande diferença. Para quem vende não é muito, porque eles ainda compram em globo, mas para quem compra é uma grande diferença comprar uma pinha que dá um rendimento de 4% ou um rendimento de 2%. Portanto, isto é uma cultura que evoluiu muito nos últimos anos por causa disso da enxertia. Depois eu mostro ali mais à frente, mostro ali um quadro que é capaz de dar para perceber isso, que se pode apanhar à máquina no futuro. Cada vez há mais dificuldade em arranjar mão de obra e a colheita da pinha é uma atividade algo arriscada, não é? Porque é andar muitas vezes em pinheiros com 6, 7 metros de altura, com uma vara tipo a jogar bilhar, não é? Portanto, a apanhar as pinhas lá na ponta, mas é uma cultura que hoje em dia tem outro interesse e tem outro potencial. Portanto, e ainda, é um bocadinho como o eucalipto, ainda dá para nós, não é? Tanto a gente plantar um pinheiro ainda pode pensar que daqui a 10 anos vai apanhar umas pinhas e vai vender umas pinhas. Mas isto são espécies florestais, portanto a gente tem que pensar sempre que são coisas a longo prazo. Pronto, em termos da cortiça, eu penso que sempre houve sobreiros aqui nesta zona, foram diminuindo e aumentando consoante também os fogos e a intensificação agrícola. E o sobreiro continua a ser, a cortiça continua a ser um produto muito interessante. Tem um problema maior que o pinheiro manso, que é o número de anos para se ter a primeira produção ainda é muito grande. Portanto, apesar de se falar hoje em dia em rega e em coisas que podem de alguma maneira encolher esse período, quem plantar um sobreiro tem sempre que pensar que são 25, 30 anos para ter a primeira produção. Portanto, e se alguém quiser vender o contrário, vocês não comprem, porque não é verdade. Portanto, por muito bem que as coisas se façam, por muito intensivo que seja a gestão da árvore, são sempre 14, 15 anos para a primeira produção e depois só se pode tirar a cortiça de 9 em 9, portanto, 25 mais 15 mais 9 dá 24 em qualquer sítio do mundo. Portanto, não há maneira de alterar isso. Portanto, qual é que é a grande diferença entre estas duas espécies, estas duas culturas, se assim se pode dizer? No pinheiro manso, nós, desde que se vença aquele período inicial de 8, 10 anos, passamos a ter produção todos os anos, o que é muito interessante, não é? No sobreiro, temos mais anos para chegar à primeira produção e depois só temos produção de 9 em 9 anos. Em termos de, se nós fizéssemos as contas do princípio ao fim e pudéssemos estar 25 anos sem almoçar nem jantar, depois o rendimento que um dá e o rendimento que o outro dá, dividido pelos anos todos, não é muito diferente. Mas só que nós temos que almoçar todos os dias, não é? Não é todos os anos, é todos os dias, e precisamos de rendimento todos os anos e na realidade aí o pinheiro manso pode fazer a diferença. A cortiça tem sido uma coisa que tem corrido bem. Há muita procura, cada vez há mais vinho, há mais pessoas a beberem vinho engarrafado. Há mercados, por exemplo, como a China, que hoje em dia, a China este ano atingiu, pela primeira vez, o país com maior área de vinha no mundo. Ultrapassou os outros países todos. Apesar de, eu não sei o que é que eles fazem, aquilo se bebem, se não bebem, mas não sei. Mas que já têm muita vinha, já têm. E o vinho que bebem engarrafado é tudo de vinho com rolhas de cortiça. Aliás, nos países do hemisfério sul, na Nova Zelândia, na Austrália, que era onde estava a deixar de usar cortiça para tapar as garrafas de vinho e a pôr aquelas cápsulas de alumínio, eles tiveram de parar com isso porque os chineses não querem vinho com cápsulas de alumínio, querem vinho com rolhas de cortiça. Portanto, isso tem feito com que isto tenha tomado outra dinâmica. Eu não os vou chatear aqui muito com números, trouxe aqui uma série de coisas, mas acho que isto não é... Só para termos aqui uma noção, neste momento, portanto, a cortiça, como sabem, é extraída, geralmente fazia-se uma pilha e depois esperava-se que o comprador lá fosse para comprar. Hoje em dia, isso está a mudar um bocadinho e neste momento...
cerca de 40%, quase metade da cortiça, é extraída e vai logo diretamente para a fábrica. Portanto, já está vendida, portanto, é só pesada e levada para a fábrica. Aquela coisa de ficar ali na pilha, cada vez é menos comum. Por exemplo, o preço da extração da cortiça é uma coisa que tem subido, porque os ordenados têm subido, é uma profissão muito qualificada, há poucas pessoas a fazerem, não está mecanizada, não tem evoluído muito, continua a ser a machadinha e a escada e pronto, e é por aí. Se calhar alguns de vocês já tiraram a cortiça, sabem isso melhor que eu. E nos últimos anos tem subido, e os próprios produtores também têm estado disponíveis para pagar um bocadinho mais pela extração, para ter uma extração de maior qualidade, porque isso, barato e bom, há um ditado qualquer que diz uma coisa assim dessa, né? Portanto, é difícil conseguir um trabalho bem feito quando não se quer pagar o valor que ele tem. O preço da cortiça, eu faço parte de uma associação que é congénere também de uma associação que existe aqui em Mação e noutras regiões, em que fazemos um inquérito anual aos preços da cortiça, e o preço da cortiça nos últimos anos tem subido consistentemente, especialmente nos últimos 2 anos subiu muito. Porquê? Porque supostamente, porque a gente não sabe bem, este ano era um ano de pouca produção e a indústria portanto, teve disponível para pagar mais pela cortiça. Portanto, e subiu cerca de 20%, o que eu não acho que seja uma coisa para manter para o futuro, mas pronto, enquanto o pau vai e vem, preço da arroba, 40 euros, o preço médio este ano, 40 euros por arroba. Portanto, como se pode ver aqui pela linha, não é? Isto andou aqui mais ou menos estável e depois de 2013 para cá tem vindo a subir e esperamos que este ano, se calhar não vai subir assim, mas pelo menos vai andar aqui qualquer coisa para o lado e manter-se neste limite. Portanto, são duas atividades em que parece que a indústria está a puxar por elas, não é? Porque nós sabemos que quem puxa por isto é a indústria. A gente pode querer fazer tudo bem, ter um produto extraordinário, depois se não houver ninguém para nos comprar o produto, portanto, ou se tivermos, por exemplo, como no caso da madeira, e especialmente do eucalipto, em que o preço não sobe há 10 anos, portanto, não há nada a fazer. Portanto, a gente bem pode falar alto que eles não nos compram a madeira mais cara por causa disso. O que aconteceu nos últimos anos, em termos de preços, foi que houve um aumento das cortiças vendidas a preços mais altos e uma diminuição das cortiças vendidas a preços mais baixos, abaixo dos 30 euros. O valor da cortiça tem muito a ver com a sua qualidade, portanto, vocês sabem isso, portanto, se der para fazer rolhas, portanto, se a cortiça tiver, por acaso não tenho aqui nenhuma moeda, mas tenho uma rolha, se a cortiça tiver uma espessura suficiente para se poder fazer lá uma rolha, tem um valor. Se não der para fazer uma rolha, o valor baixa para metade, portanto, o valor da cortiça rolhável, que é que dá para fazer rolhas, é na casa dos 4 euros por quilo, e o valor da cortiça delgada, que dava para fazer os discos, que se utilizam, por exemplo, nas rolhas de champanhe, é metade disso. E o refu, que é o resto de tudo, anda na casa do 1 euro e pouco, portanto, é um quarto. Portanto, 2 e 4, assim uma proporção boa para isso. Portanto, hoje em dia, o que é que está a acontecer? O rolhável continua a ter muita procura, portanto, para fazer rolhas boas. A cortiça para moer também tem muita procura, porque cada vez há mais procura de rolhas, que eles chamam agora as rolhas técnicas, que são rolhas feitas com cortiça granulada, microgranulada, e os delgados cada vez têm menos procura, porque o mercado se especializou nisso, nas muito boas e nas técnicas, portanto, e as do meio ficaram um bocadinho a perder. Aqui, eu penso que nunca será um território de cortiças excepcionais, porque isto é bom demais para cortiças excepcionais. Portanto, a cortiça excepcional precisa de mais seco e de solos mais arenosos. É geralmente o que dá cortiças boas. Aqui vocês têm uns solos que não são muito profundos, não é? Que estão relativamente delgados, mas têm mais umidade e têm mais precipitação, mais chuva. Portanto, irão ter sempre cortiças com algum calibre, mas com não muita qualidade. Mas estará ali
no valor médio. Aqui não serão das melhores, mas também não serão das piores, estarão aqui assim num valor intermédio. Bem, o que é que eu trazia aqui? Trazia aqui uma meia dúzia de frases meias feitas, mas que são importantes nós relembrarmos, não é? Que é, nós para sermos rentáveis temos que ser produtivos. Portanto, se temos uma parcela agrícola, florestal, o que for, na nossa atividade ligada à agricultura, ou aquilo produz, ou então não há preço que pague o rendimento da cultura. Temos dois tipos de riscos. Enquanto na agricultura o grande risco, na minha opinião, é o risco do mercado. Nós às vezes produzimos, sei lá, hortícolas, batata ou cenoura e depois temos dificuldade em vender porque o mercado está muito na mão de meia dúzia de operadores. Neste momento, tanto na cortiça como na pinha, o risco não está no mercado, porque há muita procura. Portanto, tudo o que vier, vende-se. O risco está mais na parte produtiva, em algumas pragas, em algumas doenças, mas que num território como este, onde a cultura não está muito alargada em termos de presente, eventualmente até terá menos risco para esse tipo de problemas. Portanto, nós, neste momento está-se a investir muito em investigação, tanto no sobreiro como no pinheiro manso, e penso que as coisas vão evoluir em termos da técnica e da melhoria da gestão, portanto isso é possível. Pronto, mas depois precisamos sempre dos nossos políticos, e está aqui o Sr. Presidente para nos ouvir, não é? Porque na floresta e neste tipo de floresta é preciso vencer aqui estes 10 anos de espera. E ou há, na realidade, um empenho do Estado, das autarquias, a ajudar a vencer esse período, ou é difícil que se mude um sistema de produção, como nós temos aqui, muito baseado no pinheiro e no eucalipto, para sistemas de produção que até podem ser igualmente rentáveis no futuro, mas que durante os primeiros anos têm rentabilidade zero. Portanto, e nós não conseguimos viver com uma atividade que não dá rendimento durante 10 anos. Daí alguns anúncios que se fazem serem um bocadinho fumo sem fogo, não é? Como, por exemplo, o seu colega, e que eu também conheço bem, Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, que anunciou vários milhões para investir, para plantar carvalhos e outras coisas do género, mas não é isso que é importante. Ou não é só isso que é importante. É importante que haja um apoio que durante os primeiros 10 anos permita que aquilo que é uma plantação se transforme num sistema de produção. Portanto, que tenha agricultura, que tenha floresta, que tenha pecuária. Eu pessoalmente acho que a pecuária é uma componente importantíssima, porque é um complemento da floresta e da agricultura, obriga-nos a ir aos sítios, obriga-nos a estar presentes, porque o gado não vive sozinho, e é preciso, nós temos que começar a apontar o dedo e dizer não nos podem vender coisas que não são verdade. E vender a floresta autóctone e os carvalhos e os sobreiros e as azinheiras como o futuro da resistência do território aos fogos, isso não é verdade se não for acompanhado de um apoio à instalação, de um apoio a que as pessoas sobrevivam durante esse período. Não vou estar a chatear com isto, vou-vos só mostrar aqui um bocadinho o que é que são estas linhas que aqui estão. Isto é o zero, é quando isto começa a dar rendimento. E estas curvas, estas linhas, ou estas curvas, são o sobreiro, o eucalipto, o pinheiro manso antes de haver enxertia e o pinheiro manso depois de haver enxertia. Portanto, o que é que acontecia? Nós no eucalipto, quando investíamos, se calhar custava-nos 1.500, 2.000 euros por hectare para plantar um hectare de eucalipto, depois estávamos aqui a penar durante 10 anos, mas quando cortávamos a primeira vez, pagávamos o investimento e ainda ganhávamos dinheiro. Pronto, e daí para a frente
portanto isto era sempre positivo. Bem, no Pinheiro Bravo eu não trouxe porque isto é a tão longo prazo que não dá para pôr aqui no gráfico. Portanto, já alguém tinha que ter feito para nós estarmos a recolher agora o lucro. No Sobreiro tem custos até chegar aos 30 anos. Na primeira extração ainda não fica positivo, na segunda já fica aqui próximo do zero e depois daqui para a frente isto cresce substancialmente e dá rendimento. Se nós dividirmos este rendimento pelos anos todos, é um rendimento muito interessante. No Pinheiro Manso, isto tinha andava aqui abaixo do zero durante muitos anos, até chegar aos 30 anos, quase no tempo do Sobreiro. Depois, a certa altura, tinha que levar aqui um desbaste grande, levava outra vez uma cacetada para baixo e depois continuava a crescer e era muito interessante. Hoje em dia, o dito Pinheiro Manso enxertado, o que acontece é que eu, muito mais rapidamente, consigo estar positivo. Portanto, e ter um rendimento apreciável, até equivalente ao eucalipto. Portanto, eu acho que isto é uma, em termos de ocupação do território, é uma espécie interessante. Obviamente não é para todo o sítio, precisa de, por exemplo, solos muito pedregosos e muito delgados, eventualmente é mais difícil, mas nas zonas mais baixas ou naqueles terraços com uma terra de um bocadinho melhor qualidade, pode ser uma cultura alternativa muito interessante. Não precisa de uma estação agreste. Não precisa? A estação de verão não precisa ser muito agreste, sem água. Não. Não. Este vai, mas não dá para ir. Sim, mas eu penso que aqui, para o que vocês têm aqui, que é suficientemente agreste no verão, isto não tem problema, porque você, por exemplo, em Alcácer, que é o Alcácer do Sal, que é o centro do Pinheiro, não é? Na zona da Comporta, Troia Comporta, é areia, mas você tem água a 5 metros. Não é água, é mesmo água. É água. É o lençol freático está a 5 metros de fundura. Portanto, o problema não é esse. Isto não será o sítio extraordinário por causa da umidade. Essencialmente da umidade. Mas penso que produz aqui pinhas. Haverá alguns pinheiros mansos que produzem pinhas. O pinheiro cresce bem. As pinhas é cuidado. Sim, não será extraordinário, mas penso que será uma, pelo menos, eu estive ligado ao Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Ribatejo anterior, e Mação fazia parte, e foram feitas umas cartas de aptidão, e o Pinheiro Manso tinha aptidão aqui nesta zona, não era aptidão. Mas não dá muita pinha. Depende dos sítios, é isso que eu estou a dizer, não pode ser em todo lado, tem que ser... Ele cresce bem. Não, e se crescer ele cresce sempre, Cresce bem. mas para dar pinha tem que encontrar o local onde cresce com algum solo, porque é isso que o faz produzir. Não. Eu penso que a gente não pode querer soluções que dê para todo lado. Tem que... Eu estou a perguntar isso porque há zonas aqui que são saibas. Eu tenho zona de xisto. Por isso é que eu Pois, estou na zona de xisto. Sim. O Fábio não me interessa que eu não tenho. Pois, no xisto, é isso que eu estou a dizer, nos solos delgados é mais complicado. Pronto, isto era só para... isto foi embora. Só para vermos aqui uma coisa final, que é... isto é um quadro de evolução da cortiça de refugo e a cortiça de melhor qualidade ao longo dos 9 anos do 2004-2013. E na realidade há aqui assim uma perda de precipitação grande, portanto choveu muito menos, e isso nota-se logo aqui assim na curva da qualidade. Portanto, o que é que eu queria mostrar com isto, ou com estas duas últimas coisas, que é a floresta tem sempre agregado a ela um problema, que é os anos que demora a entrar em produção, e temos que pensar que a influência do clima e do sol também, não é? Nestas zonas em que o sol é mais heterogéneo,
tem que ser o critério de decisão. Portanto, eu não... A pior coisa que há é nós agarrarmos num exemplo que dá muito bem num sítio qualquer e achar que isso vai resolver os nossos problemas. Não, nós é que cá estamos, nós é que conhecemos isto, nós é que sabemos como é que é lá a nossa terra, se é xisto, se é saibro, se o que é, e por muito palavroso que seja a pessoa que venha cá vender a ideia, é bom a gente saber o que é que lá queremos em nossa casa e o que é que lá podemos ter e o conhecimento que temos da nossa casa, porque senão soluções milagrosas para zonas grandes não existem. Portanto, e isso penso que todos nós sabemos, vocês sabem isso bem, eu também acho que sei, porque também sou agricultor, portanto, e também vivo isso no dia a dia e pronto, portanto, não tenho assim muito mais para vos dizer. Acho que isto são duas atividades interessantes, com futuro em termos de mercado e de procura e pelo produto. Agora, precisamos sempre aqui de um apoio inicial para vencer este interesse que temos em mudar as coisas, portanto, mas que não se consegue mudar sozinhos, porque é impossível, assim é impossível, a não ser que a gente tenha lá que sejamos nós a aplicar os nossos recursos nisso, mas a maior parte das pessoas não terão essa possibilidade. E se calhar os 1 milhão de euros lá do colega de Oliveira do Hospital tinha que ser 200 mil euros para plantas e 800 mil para fazer um programa que permita que essas plantas se tornem arbustos e depois árvores e depois uma floresta e que haja uma economia à volta daquela zona. E não os vou chatear mais. Mas agora aqui um período para alguém fazer alguma questão. Não se consegue fazer bravo e manso. Bravo e manso. O que é que chama... Epá, há aí uns artistas que já experimentaram isso, mas eu acho que aquilo não correu muito bem. Não. Tem a ver com os feixes da árvore, aquilo não é compatível. É a minha pergunta. Oi, há empresas especializadas, serão pessoas, ou já se compra um dinheiro e Não. É a enxertia no local, é cá antiga, como a vinha. Aquilo é uma enxertia de fenda, relativamente fácil de fazer. Faz uma fenda, tem que ter os garfos. Portanto, há entidades que vendem garfos, portanto, têm pinhais só para produzir garfos. Senão, outra hipótese é ir lá acima de uma árvore adulta e tirar um lá da ponta da árvore adulta, que é mais difícil. Não é? Mas há quem venda, há quem faça forneça ao mercado com isso. E depois aquilo como disse, uma enxertia de fenda, faz uma fenda, tem um garfo, um cavalo e um garfo, depois liga com um elástico, com um plástico, e põe um saco de plástico, por acaso, põe um saco de plástico furado e um saco de papel por cima. E aquilo que parece um ramo de flores. No topo da árvore fica assim uma coisa em papel. E depois, A enxertia é que tem ali um período de relativamente curto para se fazer. Ali entre o meio de abril e o princípio de maio. É ali 3 semanas. E depois, passado mais ou menos 2 meses, ali fim de junho, princípio de julho, abre-se o saco de papel e de plástico. Portanto, o saco de papel e de plástico é para criar ali umas condições de umidade mais, que vão até mais à frente. Depois abre-se, portanto aquilo fica a proteger a enxertia ainda na mesma e em outubro vai-se lá e tira-se o resto tudo e fica, se estiver pegado, fica o enxerto. Geralmente o que se faz é deixa-se uma guia ao lado do ramo que se enxerta para que se por alguma razão aquele não pegar, se puder fazer uma segunda enxertia no outro lado. Depois é preciso ir lá, nos 4 anos subsequentes, começar a limpar o que está para baixo, que é para o outro poder ganhar a forma do pinheiro. Senão o que é que acontece? Já me aconteceu isso, de ser confrontado com isso. Uma pessoa que tinha enxertado, enxertei os pinheiros há 10 anos, isto não dá nada. Fomos lá ver o que é que acontecia. Como ele nunca limpou o pinheiro,
o pinheiro velho continua a abafar o outro. E na realidade a enxertia estava lá, mas era lá um coruto lá no alto do pinheiro. Portanto, aquilo lá no altozinho tinha pinhas e era da enxertia. Mas como ele nunca tinha limpo o velho estava a abafar o novo. Portanto, isto como tudo, isto tem que se trabalhar para ter retorno. Não é cá, não há almoços grátis, não é? Como... Diga. Em relação aos bateiros descartados. O homem no outro tempo, porque esqueci de cortar. De cortar o... Abafou o outro. É. Nos depende qual a profundidade que é necessária. Epá, depende do xisto. Se for daquele xisto mole, não é? Daquele... Os sistemas são vários. que parte de coisa, se você ripar aquilo, eu penso que aquilo passa para baixo e não tem problema. Pá, se for um sol que depois tenha uma rocha muito dura por baixo, pá, vão ficar lá sempre... Eles não morrem, mas também não vão ser grande coisa. É. Tem que arranjar um bocado no saibro. Gostava de saber a sua opinião, porque isso era um livro que patrocinou alguns projetos, algumas pesquisas. O seguro de regadio, você já deve ter ouvido falar. Qual é que é a sua opinião em relação a esse tipo de cortiça? Eu tenho uns amigos que já tiveram nessa herdade e disseram que realmente aconteceu, e já estou nas notícias e isso tudo. E eu já pensei também fazer qualquer coisa do género. Qual é que é a opinião? Eu sei que dizem que a cortiça pode ter menos qualidade, mas pode-se fazer o desmame no espaço de tiragens das cortiças. Será que para a nossa zona, que é uma zona com água, embora a cortiça você diga que não possa não ter tanta qualidade, será que pode ser razoável para encurtar o espaço de produção de 25, 30 anos para, como eles dizem, em média, 8 anos? Qual é a sua opinião? Qualquer árvore de fruto, qualquer árvore de floresta, se for regada, tem outro crescimento. E no castanheiro, se não tiver água, não dá a castanha. A sua opinião? Sim, é uma evolução de ecobival. Quando a gente passar... Aquilo não é o que nós chamamos o montado ou o sobreiro, não. Sobreiros regados são sobreiros regados. É como o olival super intensivo. Não tem nada a ver com o nosso olival tradicional, não é? Portanto, não tenho dúvida nenhuma que se aquilo for regado, cresce mais. Neste momento não há, penso eu ainda, estudos suficientes que possam dizer qual é que vai ser a qualidade da cortiça e para que é que serve uma cortiça tirada das árvores com menos de 9 anos. Portanto, assim, nós sabemos que com 8 não há problema, com 7, assim, montados novos, aqui na região, por exemplo, aqui da Abrantes, que é relativamente perto, não é? Sul do Tejo, montados novos, na segunda e na terceira tirada, tinham calibre suficiente para serem tirados com 7 anos. Portanto, nós, ao nível lá das associações a que eu estou ligado, fizemos em tempos uns estudos e cortiça com menos de 6 anos de criação não tinha elasticidade suficiente para, quando é comprimida para ir para dentro do gargalo da garrafa, depois voltar à sua, chama-se compressibilidade, que é a capacidade que a cortiça tem de quando a gente a aperta e depois deixa de apertar, ela fica igual. Portanto, cortiças com menos de 6 anos não tinham as características mínimas. Agora, há muita procura neste momento por cortiça que é para granular, que não é para... Sim, se eu produzir por hectare, em vez de 80 arrobas, 200 arrobas, mesmo que o preço seja mais baixo, a conta final dá-me o mesmo, não é? Seria viável para o nosso conceito, para um conceito que tem muita água, nem que seja só para as árvores ganharem porte, Sim, aliada à pecuária, essas coisas todas que você falou. Eu acho que vocês têm um problema aqui, não é? Vocês têm árvore, mas têm um declive enorme. Têm declives enormes e têm. E o custo de uma rega é o custo, não é só o água e da instalação, é também o custo da energia, não é? Portanto, Nós temos enormes, lá está, temos enormes, usar certas culturas e outros locais, podemos aproveitar sim. Eu acredito que o futuro da cortiça passe também pelos sobreiros regados. Não será só pelos sobreiros regados. Sim, não tenho dúvida, mas isso é igual, se você regar eucaliptos, eles também crescem mais. Isso,
Mas é diferente, não é encharcá-los, é regá-los. Ou se regar pinheiro manso, também vai conseguir diâmetros de enxertia mais rápidos. Portanto, acho que o futuro da cortiça, em parte, vai passar por sobreiros de regadio. Uma opinião que eu tenho pessoal aqui na zona, a gente é uma zona também de medronho e outras plantas, eu não tenho cá terrenos, mas se eu plantasse, tentava misturar tipo um medronho, por exemplo, e outros arbustos com o sobreiro. O sobreiro, quando está na fase de crescimento, gosta de, se estiver à sombra, cresce mais alto, com mais rapidez. Essa é a minha opinião. Eu acho que todas as opiniões são válidas, desde que depois quem tem a opinião agarre nela e implemente. O que não é válido é vir cá dar palpites e depois ir-se embora. Portanto, agora, assim, obviamente o sobreiro é uma planta de sombra. Aliás, debaixo de muitos pinhais há enormes sobreirais. Portanto, agora com os fogos viu-se, não é? Porque há lá muito sobreiro debaixo, não é? Obviamente. E ainda por cima, se conseguir que seja um chamado mate bom, não é? Tanto como é o modronheiro, portanto, que ainda por cima pode ter um rendimento, acho que faz todo o sentido. Qual é que é o espaçamento ideal ou mais adequado entre essas árvores, tanto pinheiro manso como sobreiro? No pinheiro manso é 6x6, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, 6x6, depois aquilo tem que ser desbastado em quincôncio, portanto, para ficar a 9x9 e depois a 12x12, que é o compasso final. Eu penso que nós vamos caminhar para um ciclo de produção do pinheiro manso, como se tem do olival super intensivo ou de um pomar de pessegueiros, que é chegar a uma certa altura, corta aqueles e põe novos, porque aquilo começa a ter uma dimensão em que o custo da apanha ou o rendimento da apanha já é inferior ao que poderia ser. Portanto, iremos caminhar nesse sentido, mas vão ser muitos anos. No sobreiro, assim, 8, 10 metros na entrelinha é o normal, não é? E na linha 4, 5 metros. No regadio, eles neste momento estão a optar por compassos de 5x5 e de 4x4, ainda andam ali um bocadinho a jogar à... Como é que os sobreiros devem ser desbastados? Porque aqui no Conselho a gente observa muitos sobreiros, muitas não tiram a cortiça, outras tiram a cortiça e aparecem pessoas, tentar que o Sr. António estiver a falar com ele, aparece uma pessoa que dá um valor muito baixo pela cortiça. O Sr. António não tem conhecimento de que a cortiça é um valor dado para quem vai ganhar dinheiro, quem vai buscar. Mas as pessoas eu acho que precisam de saber como é que ele tem que ser limpo para dar maior rendimento, para ter um pé mais alto. Geralmente, pronto, a técnica, hoje em dia, a técnica melhor é como as podas das ameixeiras. Portanto, é procurar um fuste. O sobreiro tem sempre aquele ar de arbusto, não é? A gente tem que procurar a haste principal, o fuste principal, e depois tentar retirar tudo o que sejam os ramos que estão a concorrer com ele, não é? Todos os que estiverem virados para cima, a gente tira. E deixamos os mais horizontais. E depois, passado uns anos, aí por volta dos 10 anos, começamos a limpar de baixo para cima para ter um fuste direito e para não estarmos a perder crescimento da árvore nesses vários ramos ladrões que estão aí para cima. Portanto, se nós deixarmos muitos aí para cima, eles estão a dividir o crescimento entre eles. Se apostarmos o que é que vamos ter? Vamos ter uma árvore que engrossa mais rapidamente, pode não crescer tanto em altura, mas engrossa mais rapidamente. E isso, hoje em dia, ainda é o critério para se poder tirar a cortiça. A primeira cortiça só se pode tirar quando a árvore tiver 70 centímetros, né? Mais ou menos 3 palmos de diâmetro à altura do peito. Portanto, quanto mais depressa nós conseguimos chegar aos 70 centímetros, melhor. Quando nós forçamos isso, e hoje em dia já se está a forçar, e consegue-se chegar aos tipo 12, 15 anos, 14, 15 anos, o que acontece? As pessoas dizem, mas depois isto da cortiça virgem é uma cortiçazinha que não tem grossura nenhuma. Porquê? Portanto, ela está lá só há 15 anos, as pessoas estavam habituadas a tirar a cortiça virgem, se calhar com 25 ou com 30, portanto, por isso é que ela também é menos grossa. Mas a maneira de obter mais rápido um sobreiro com diâmetro é
limpar, escolher um fusto principal, limpar tudo o que sejam ladrões e deixar os ramos horizontais, até porque mais à frente, quando nós formos cortar, se nós formos cortar um ramo que esteja virado para cima, quando fazemos o corte vai ficar um corte assim, tipo, sob o comprido, não é? Enquanto se o ramo estiver horizontal, o corte vai ser um corte muito mais pequeno e muito mais fácil de fechar, portanto, um corte muito mais certo. Portanto, isso, os cortes depois são sempre também ali uma porta de entrada de doenças e de coisas dessas. Como é que se livrar dos incêndios? Como é que nos livramos dos incêndios? Do dinheiro massa, há alguma maneira? Só- Ou é igual ao bravo? Quem acreditar na Senhora de Fátima, reza à Senhora de Fátima. Quem não acreditar... há uma teoria que diz que há mais alguma resistência do que os bravos. Há alguma maneira de plantar? Não. Epá, isso aí, É igual ao bravo. o fogo quando vem para todos. Igual ao bravo. Vem para todos, é. Tem mais alguma capacidade de resistência, porque como tem copa maior, por vezes há copa no meio que consegue sobreviver, mas se for um fogo destes devastadores, não há nada a fazer. Não, isso aí, não há. Do outro lado, passar por ele. Isso passa igual. Passa igual. Geralmente, o que acontece neste tipo de sistemas, quando chegamos lá aos tais 20 anos, em que isto passa a ter, é que são sistemas agroflorestais, não é? Portanto, não é um sistema florestal com a densidade que o pinhal bravo tem, ou que o eucaliptal, tem mais presença humana, pode ter uma atividade pecuária, uma atividade pecuária agarrada àquilo, portanto, em termos de risco, haverá de risco da parcela, combustíveis finos, matos. Portanto, haverá sempre um potencial para haver menos risco, o que não quer dizer que, se a gente não for lá limpar o mato, ele cresce na mesma, não é? Portanto, isso aí, ou se ninguém o for lá comer, portanto, ele está lá na mesma. Portanto, não há, acho eu, que eu conheço pelo menos, não há nenhum sistema florestal que, por si só, mate o mato que lá está de baixo e as ervas que lá crescem, não é? Portanto, o eucalipto tem essa capacidade de pôr em assombramento, conseguir... O dinheiro está muito sujeito às projeções. E o sobreiro, por exemplo, já não tem esse problema. O sobreiro é uma espécie resistente ao fogo, portanto, é diferente, mas também arde. Portanto, O dinheiro, projeções é como era. Pega logo. pega se lá tiver coisas de baixo para pegar. Pois. Com a cortiça ardida, o que é que se deve fazer? A cortiça ardida depende da idade que a cortiça tem, não é? Se a cortiça tiver da idade de crescimento, não é? Portanto, até aos 5 anos é difícil tirar a cortiça. Mais de 5 anos, o que se aconselha, se queimar mesmo a sério, é tirar quanto mais rapidamente melhor. E depois, há uma empresa, uma indústria no país, que é do Grupo Amorim, que faz aglomerado negro, por acaso até há duas, porque a Sofalca também faz, e é aqui em Abrantes, até aqui mais perto. As empresas de aglomerado negro usam cortiça queimada para fazer aglomerado negro. Da cortiça queimada? Não sei, porque eu vejo que muitas pessoas que passando, se você não conhece, mas passando o dia e enfrentar, tiraram uma cortiça muitos vezes queimada e estavam no chão. Epá, eu diria que aquilo vale... estava a ver se não dizia nenhuma mentira. Não lhe vou dizer, mas mando um SMS aqui ao Presidente, ou se você me der o seu telefone, mando-lhe um SMS a dizer isso amanhã. Outra pergunta. A enxertia da pinheira mansa, aquilo é uma pinha especial, há a pinha ananás, ou pinha não sei o que chamavam, ou é uma pinha qualquer? Não, devia ser de árvores boas produtoras, não é? Não há uma espécie de... Não, é pinheiro normal, tem que ser um pinheiro adulto. Já a meia idade, não é? Sim, de 30 anos para a frente, sim. Qualquer um. Sim, de preferência um que costume produzir pinhas, não é? Não, há uma coisa que chamam, que é o pinheiro molar, que é aqueles... Chamavam um que é pinha ananás, não sei o quê. É isso, é o pinheiro molar, são aqueles que têm as escamas mais largas.
Pronto, isso são, teoricamente, são os melhores, não é? Porque as camas mais largas quer dizer que em cada escama estão 2 pinhões. É isso. É. Pinheiro molar. É. Os molares é outra coisa, eu estava aqui a dizer mal. Os molares é uns molos que se partem, que se conseguem partir quase com os dentes. Mas para escolher para a enxertia deve ser de árvores boas produtoras e geralmente são árvores que produzem pinhas mais arredondadas. Não é? Chamam ananás. É. As pinhas que a gente não gostaria de ter são pinhas bicudas, porque têm mais casca, mais madeira e menos pinhão. As pinhas mais redondas têm mais pinhão e menos madeira. Para se ter dar um sobreiro, exige a pessoa que tem dado a fazer um requerimento antecipadamente e depois então pedir autorização para. Para plantar um solto. Para? Não, para podar. E para plantar, agora também é preciso fazer um requerimento. Agora é preciso requerimentos para tudo. É um rejar, não é? Faz-se na Associação de Produtores Florestais ou na Câmara Municipal, onde é que é? Na aflomação. Ou seja, para plantar um sobreiro, que a gente estava a falar, então, para ganhar um custo, é preciso ser alguém que entende? Tem que ser alguém com papéis para fazer isso? Não, tem que pedir uma autorização aos serviços. Tem que pedir uma licença. Ao ICNF. Não. Não é não. Não, para fazer podas dos sobreiros não é. É assim, tem um custo que é, o senhor tem que lá ir fazer, tem que preencher o papel, tem que tirar uma fotocópia da carta militar, tem que ter uma caderneta, pronto, aquilo é um rol de papéis. Mesmo que não se pague, custa sempre algum dinheiro. Acaba por ser mais fácil de custar um sobreiro do que dar um sobreiro, não é? Isso aí é proibido, mas pronto, mas isso que eu não deixo. Não, mas eu penso que a associação aqui, que a aflomação, fará isso, sim, relativamente em conta, pelo menos. Mas esta questão da poda do sobreiro é quando ele é tudo. Quando é uma árvore já feita, não é quando ele ainda está aí. Não. É assim, na teoria é preciso licença desde as podas de formação precisam de licença. Depois as chamadas podas de manutenção, essas aí têm mais condicionantes, que é, só podem ser feitas 2 anos depois e 2 anos antes de tirar a cortiça e só podem, pronto, tem ali uma série de outras condicionantes que não só o simples requerimento. Não tem que ser encartado? Não. Em tempos houve uma coisa que eram as cartas de tirador e podador, que davam uma habilitação às pessoas para fazer isso. Mas hoje em dia não é preciso. Não. Só para fazer aqui mais, por exemplo, aqui há certas maneiras de levar o desculpo para a nossa polícia. O bom dia que andava lá a casa. E o pessoal ao certo e eu não Porque não tinha licença. estou aqui por licença, não tinha nada. Pois. Epá, isso é o problema. Pois. É o problema da gente não cumprir a lei, não é? Só tirar a licença e já se pode fazer. Pelo menos não. Eu pensava também que era preciso ter uma carta. Não. Diga uma coisa, o sobreiro médio, estou a dizer o maior sobreiro de Portugal, nem o mais barato. Médio, quanto é que pode tirar de cortiça em dinheiro? Epá, sim, o número médio é uma arroba e meia por árvore. Uma arroba por árvore. Se for 40 euros, é 40 euros. Se for a 40 euros, é 40 euros. Pá, um sobreiro assim, já não sei. Só para vermos aqui, eu tive uma conversa com o Luís Vermelho, uma conversa de café, e estava a falar tanto sobre um sobreiro que o professor João, que apareceu um indivíduo que lhe deu 20 euros a tirar a cortiça do sobreiro e ele conseguiu vender a cortiça que estava nesse sobreiro por 380 euros. Está bem, ok. Você pode ter um sobreiro daqueles enormes com, tipo, olha, ano passado houve uma coisa que foi a árvore europeia do ano, não sei se viram isso. Andei uma coisa, esse sobreiro
já não tiram cortiça há muitos anos, mas é que sobrei para dar se calhar 30 ou 40 arrobas. Até pode dar mais que isso. Para percebermos que há pessoas que têm conselhos e que estão a vender cortiça e não sabem o valor do que é que estão a vender. Bem. E há também muito pescador. Estamos a falar de valores. Olha, estamos a falar de valores do que aquele sobrevive. Lá em cima Está calor. Não, é assim, há uma coisa que é importante, que é, quanto mais informação houver, melhor. E quanto mais, e hoje em dia há maneiras tão fáceis de dar informação. Pois. E vocês têm uma associação ainda por cima aqui tão dinâmica, não é? Eu não sei se tem mais alguma intervenção que queiram fazer. Ou não havendo resta, agradecer ao Sr. Engenheiro. Tive todo o gosto. Melhor também esta possibilidade que nos concedeu e reiterar que isso inicia lá a vossa participação nas outras sessões que estamos a realizar na próxima